Olá, meu nome é Canela. Eu estou fazendo o nosso primeiro teste, uma conversa aberta para falar sobre pontos de garagem, o que ele é para a gente, o que ele pode vir a ser. Eu trabalhei já como professora, já fiz alguns trabalhos também na área de produção cultural e agora estou investindo alguma energia para poder fazer desenvolvimento local através da contação de histórias. E o Contos de Garagem vem atender essa necessidade pessoal, que é de unir trabalho artístico com trabalho de educacional e de incentivo à leitura e produção. Então eu convidei algumas pessoas que trabalham já há algum tempo como contadores de história e tenho feito essa ponte entre donos de garagem que queiram abrir seus espaços para convidar a comunidade e pessoas que contam histórias para poder ter um palco diferente para poder contar. Então essa ideia surgiu assim, mais ou menos em 2014, no comecinho de 2014, e aí eu fui atrás de contadores de histórias que topassem essa ideia, e aí eu tive uma recepção muito bacana, e hoje, para poder representar as contadoras de história, a gente tem a Emily, que está aqui comigo, e mais um convidado que está aqui também é o Guilherme, que também veio dar a contribuição dele para o projeto. Aí eles vão cada um falar um pouquinho do que eles estão fazendo para poder contribuir com esse projeto. Meu nome é Emily, eu sou atriz, educadora e há 5 anos mais ou menos comecei a contar história. E cada vez mais o meu trabalho como contadora de histórias vai caminhando com um olhar social, assim, bem resumindo mesmo, é dizer para as pessoas que a história delas, elas podem inventar. É uma história, elas podem criar uma história, e que aquela realidade na qual elas nasceram é só uma realidade, e através das histórias a gente consegue descobrir que existem muitas e muitas outras possibilidades. E aí foi nesse momento que eu encontrei a Canela, e eu já estava pensando tudo isso, encontrei a Canela, falei, bom, isso é um trabalho que eu ia gostar de fazer. E aí a gente está junto no Contos de Garagem, procurando garagem para contar história. Guilherme. Sou Guilherme, cineasta, trabalho com direção e roteiro de cinema, com cultura em geral também, com cultura e entretenimento. E foi uma demanda da Canela para a gente finalizar o vídeo de apresentação, que a gente começou a conversar um pouco sobre o projeto, e aí a gente viu todas as formas parecidas que dialogam a contação de história com o cinema, que o cinema nada mais é também do que uma contação de história, e é uma contação de história, o que me agrada é poder passar. Quando eu entrei na faculdade de cinema, eu sabia que eu queria contar história, era por isso que eu estava lá, então é a forma. Eu fiz cinema para contar história, então eu acho que dialogou um pouco, não só contribuir montando e editando o vídeo de apresentação, mas apresentando uma outra visão e uma forma, e também já bolando... Pensar no registro, bolando o futuro da contação de história proposta aqui na área do audiovisual. Eu achei o máximo. Cada pessoa que está vindo para esse projeto tem um talento muito especial. Nós temos também a Ana Luísa, a Patrícia Vignoli, e eu quero também deixar muito claro que quem quiser entrar nesse projeto que está em fase experimental conosco, a gente está de coração aberto. Nós temos um grupo no Facebook, é só procurar lá Contos de Garagem, existe Contos de Garagem página, no Facebook é só curtir, mas também tem um Contos de Garagem grupo aberto, onde nós trocamos ideias. E quem quiser contar história é só vir falar comigo, que a gente vai criar um time aí de pessoas que estão interessadas em participar dessa com a gente. Que eu acho que
até para você falar um pouco, eu acho que o principal legal disso é que é um projeto que pode envolver todos, tudo e todos de esferas... Em diversas esferas. Como desde o contador até quem serve a garagem, quem pode ajudar. Acho que esse projeto ele contempla aquilo que eu sou. Eu gosto de transitar em lugares, eu gosto de estar com muitas pessoas, eu gosto de conviver com pessoas diferentes. E esse projeto ele favorece essa essência, que é de estar em contato com a pessoa que quer oferecer garagem, não importa o lugar onde ela esteja, não importa também o lugar de onde vem o contador, ou se tiver qualquer outro entusiasta que queira nos apoiar de alguma forma, todo mundo é bem-vindo. Eu fiz uma pergunta no comecinho e a gente teve uma polêmica aqui, que foi, será que o conto de garagem é só para criança? E a gente, nas nossas primeiras conversas assim, entre eu, Emily e Ana Lu, a gente percebeu que não. Que na verdade o encontro, ele é um encontro de gerações, né? E a gente percebe isso no vídeo de apresentação e nas outras garagens que nós fizemos, também acontece isso. Vêm os idosos, vêm as crianças, vêm as mães, os pais, eles querem participar disso de alguma forma e não são só as crianças que se beneficiam desse processo. Que é um equívoco, assim, né, de mercado até. Porque agora a gente vê os narradores, os contadores de histórias em livrarias, em escolas, é um mercado que está começando a aparecer cada vez mais. Um monte de gente contando história, que é ótimo. Só que tem esse equívoco de que é só para criança. Todo mundo, né? Eu, como contador de história, quando eu falo com os contadores de história, é para criança, você trabalha com criança. Também. E se a gente pensar na troca de experiência através de história, desde que o homem existe, desde que a humanidade apareceu, e hoje mais forte em comunidades mais tradicionais, né, nos espaços urbanos é mais difícil, contar a história sempre foi todo mundo junto. Não tinha a história para criança, a história para adulto. Todo mundo ouvia junto, né? Quem foi que falou do Homo Narras? O Nalu que falou, tem um... Nós somos Homo sapiens e Homo Narras. É uma necessidade vital a nossa de DNA, que é de processar a nossa vida através de histórias narradas. Não à toa, contadas. só você ver as tecnologias, cheio de grupo de WhatsApp, você está precisando querer compartilhar a sua história, o que você fez ontem, com quem você saiu, que filme você foi ver, você precisa compartilhar com as outras pessoas e passar experiências. Sim. Independente da esfera, eu acho que da essência humana você querer passar suas experiências para outras pessoas. Porque é um senso de pertencimento, né? Quando eu te conto uma coisa, eu quero compartilhar com você e você relaciona com experiências que você teve, assim, é automático. Eu estava lendo um livro, um cara, ele era cientista e virou contador de história. E ele diz que o nosso cérebro funciona em forma de narrativa. Então, a gente conta pra gente mesmo uma série de narrativas sobre a gente mesmo. Então, eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de tal coisa, eu vivo em tal... Né? Tudo isso a gente se Se você conta. tem uma percepção de você mesmo naquele formato, você começa a repetir. Isso. E eu acho que nesse ponto o conto de garagem ele vem acrescentar, porque ele vai criar oportunidade para que outras verdades, para que outras histórias, para que outras narrações venham completar esse enredo dessa percepção que a pessoa tem sobre ela mesma. Por que eu estou dizendo isso? Na minha experiência como professora, eu tive uma sala de 4ª série, e apesar de ser 4ª série, a maior parte delas não era alfabetizada. Então, e existia um programa do governo onde o professor deveria ler um livro para as crianças durante 15 minutos todos os dias. Como é que eu saquei que essa história de contar história, ela pegava? Naqueles 15 minutos de leitura dos livros, eu estava muito mais próxima, eu tinha uma receptividade daquelas crianças muito maior
do que se eu fosse falar de tabuada, se eu fosse falar das 4 operações, se eu fosse falar de interpretação de texto. Ela era uma coisa distante, né? Um texto, ele era muito frio, havia um diálogo, havia gramática, havia tudo ali. Mas o fato de eu tratar como gramática, como interpretação de texto, qualquer coisa assim, dando ferramentas para as crianças, sem sentimento, sem envolvimento com o processo, eles não pegavam. Então eu comecei a observar que ao narrar as histórias, eu comecei a escolher os livros e os assuntos dos livros infantis, infanto-juvenis, de acordo com o currículo, com o tema a ser trabalhado. E quando eles tinham envolvimento sentimental com o personagem, aí sim eles conseguiam aprender melhor a ferramenta que ia aplicar logo depois. Isso foi muito forte para mim, e foi depois disso que eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer para poder unir isso sem estar dentro de uma escola formal, encaixada, no formato certinho, mas que essa essência da narração permanecesse num outro movimento, num outro momento onde a criança pudesse estar em contato com a literatura de uma forma mais prazerosa, e que isso com certeza vai beneficiar o rendimento dele escolar, sem a obrigação de que tem que ler o livro para poder responder um questionário. Então eu quis sair disso, encontrei no livro, nesse projeto, essa oportunidade de trabalhar dessa forma. Sabe o que eu sinto nisso? Na hora que a gente trata a garagem só para criança, e não é só para criança, da possibilidade, você como professora fez isso, mas da possibilidade, na hora que a gente abre garagens, propicia uma contação de história, são os pais terem a noção do poder que os livros têm também para a educação deles para as crianças. E para a educação deles para eles mesmos, né? Mas como essa relação você pode construir relações interpessoais com histórias que já são perdidas, mas como se estabelecer uma formalidade nessas histórias na sua relação diária. Na hora que você quer ensinar, na hora que você quer dar qualquer ensinamento para o seu filho, um ensinamento ético, moral, quer que seja, você poder se basear na história de um livro para poder passar. Então, o pai também, eu acho que, o pai ou familiar, eu acho que ele também tem essa possibilidade do livro, e é um estímulo para o pai também. A contação de história tem que ser um estímulo para a minha percepção, enquanto eu fui professora, em algumas ocasiões, em escola particular era uma vivência, mas na escola pública foi outra. Os pais não se veem ponderados suficientemente para poder fazer esse tipo de trabalho com o filho. Então ele encaminha para a escola. A escola vai lidar com isso, eu não sei, eu não tenho tempo, eu não sei como fazer, então a melhor cara para poder fazer isso é o professor, então faça você. Porque é a escola. Mas na hora que a gente propõe conto de garagem, na hora que a gente quer restabelecer relações sociais dentro de uma comunidade, você está podendo apresentar, a gente que não, a gente vamos dar uns passos atrás para poder caminhar para frente. Isso. Nós temos que restabelecer nossos contatos, nossas relações, e a partir desse restabelecimento a gente consegue propiciar por isso que essa é educação tão que não precisa importante. estar na escola. Por isso que é tão importante para a gente deixar claro para quem tiver interesse no projeto que ele não é um projeto só para criança. Ele é um projeto de intergerações, como é que eu posso chamar isso? Para todo mundo. Para todo mundo. Abraça todo mundo. Ele abraça. Porque é isso, né? Como é que você vai ter para além de uma realidade super difícil, trabalha pra caramba, pega ônibus, e trânsito e tudo, aí você chega em casa, se você não encontra prazer na leitura, como é que você vai pegar um livro para uma criança? Eu lembro, eu fiz isso várias vezes com a minha filha. Li assim rapidinho só para que estava lendo, para ela dormir logo, né? E era muito louco, porque ela falava, você não está lendo tudo, lê mais devagar, você pulou aquela parte. Então você tem que encontrar algum prazer nessa leitura, ou nessa troca de história, ou nesse narrar, ou nesse contar, para eu poder querer contar pro meu filho, né? E eu acho que na garagem a gente viu isso acontecer, né? Eu vi isso acontecendo. As mães começando como não, só tô aqui, vim trazer meu filho, e terminando falando delas quando era criança e viu não sei o quê, e lembrou de não sei o quê.
E quis pegar sonho junto. E quis pegar sonho junto. Então, a gente viu isso acontecer, né? E a garagem é muito legal, porque é esse lugar entre, né? A gente fala sempre, né? Não é nem a rua, nem dentro de casa. E trocar histórias, eu acho que é um lugar entre também. Não é nem um espetáculo que você precisa ser um ator, lá. Aquela superprodução. Superprodução, você ter um figurino, não sei o quê, e ser um super sei lá o quê. E também não é essa relação quando acontece um pai e um filho na cama para contar uma história. Quando a gente está em coletivo trocando história, é esse lugar entre. Assim. Porque eu tenho um público, por mais que seja minha família, eu tenho uma relação com aquelas pessoas e com aquela história que eu quero contar. Mas não precisa ser uma coisa super grande, eloquente, cheia de coisas. Então é um lugar, contar a história é um encontro que se dá entre várias instâncias das pessoas. E a garagem é um lugar entre. Então eu acho que faz muito sentido contar a história na garagem. E que as pessoas consigam depois abrir as garagens delas com a gente. O que a gente quer é que as pessoas se apropriem disso e comecem a fazer por conta própria, né? E façam, e vão fazendo. Mas se a pessoa quer abrir uma garagem, o que ela vai fazer? Eu acho que primeiro ela vai entrar no grupo, no site... E escrever lá, gente, eu quero abrir a garagem. E aí a gente vai conversando, né? Ver um dia que a pessoa pode, um dia que algum contador pode. E aí é isso. É legal ela articular com as pessoas, é legal trazer a comunidade, a ter uma antecedência para ela poder agitar. Eu acho que é legal a gente comentar essa experiência, porque eu comecei o projeto no quintal da casa da minha mãe. E foi muito, muito legal isso. Minha mãe, assim como eu, é uma pessoa super tímida e ela não tem grande envolvimento com os vizinhos. Mas ainda assim, como o conto de garagem, a ideia surgiu naquela garagem, eu queria dar o start ali. E foi muito engraçado, eu coloquei um cartaz, né? Eu chamei as pessoas e todo mundo passava na rua com aquele olhar de estranheza. Quem é essa louca, né? E a Patrícia, que estava comigo, ela foi muito engraçada, meio palhaçona, meio desenvolta, assim. E ela foi pra rua e falou assim, entra aqui, vem contar a história, eu vou contar a história pra vocês, e vem pra cá. E as crianças olhavam assim, com aquela cara de desconfiança. E aí depois eu fui assimilando, eu entendi por quê. Primeiro, ninguém conhecia as pessoas que viviam naquela casa, né? Eu não moro lá, então mesmo que eu estivesse convidando as pessoas para entrar, elas não me conheciam também. Quem é essa mulher que está convidando para entrar numa casa que eu não conheço e eu também não sei se ela mora aí? Então demorou um pouquinho para que elas entendessem o que é que estava acontecendo ali e entrassem e davam uma espiada, ficava uns 2 minutinhos. Eu vou chamar meu amigo. E aí ele chamava e ficou um entra e sai, mas eles não ficavam. Foi difícil estabelecer um vínculo, porque aquele espaço era desconhecido para eles. Numa outra experiência, nós chegamos numa garagem onde haviam crianças, e essas crianças foram convidando os vizinhos, amigos e colegas de escola que viviam no mesmo quarteirão. A coisa foi completamente diferente, porque eles já chegaram lá sabendo que ia ter história, eles já vieram loucos assim para poder pegar livro, e eles queriam olhar todos os livros que haviam ali, e houve uma fluência, uma fluidez assim. As contadoras de história entraram, começaram a fazer uma brincadeirinha, você estava nesse dia. E a coisa começou a virar, e quando a gente viu, pronto, a garagem já estava cheia, e as pessoas sabiam os nomes de umas das outras. E também conheciam os donos daquela casa. Né? Então eles tinham intimidade com o dono da casa, a dona da casa conhecia o fulano, Beltrano, então avisa lá que pra tia fulana que você está aqui comigo. Então a validação dos vizinhos e a articulação do dono da garagem foi muito importante para que esse encontro desse certo. Então, essa é a nossa dica. Se alguém que quiser colocar a garagem no projeto e quiser abrir, vai ser muito bom, mas vai ser melhor ainda se essa pessoa for uma dessas articuladoras de bairro.
que todo mundo conhece e que de alguma forma ela se relaciona com os adultos ou com as crianças ali do bairro, para que elas cheguem mais à vontade. E que se não for até aquele momento que que ela seja, vire, exatamente o que eu ia né? falar. Eu não sou essa articuladora do bairro, mas eu quero fazer, então eu vou de alguma maneira fazer contato com as pessoas. E, eu sei que ali tem criança, ou no prédio, né, em condomínio, a gente pode fazer em condomínio também, eu acho. Conto de condomínio. Contos de condomínio. Eu só não faço no meu condomínio porque não tem nada, não tem essa área livre não aqui. tem área comum, Não né? tem área comum. Mas aí eu, já que eu não tenho o meu, eu vou fazendo dos outros. Bom, E também não é só ceder a garagem, né? não é só Que mais? garagem. Que mais que eu acho que quem pode contribuir não contribui só ceder na garagem, pode contribuir também contando história, né? Contribuindo, facilitando algumas situações, ou financeiramente ou não sei. Você tem essa noção mais clara de como você pode participar. Não só abrir Não quero abrir a garagem, não tenho garagem, como é que eu faço? Mas eu quero ouvir uma história, eu quero levar meu filho para ouvir uma história. Ou eu quero contar uma história. Eu acho que existem muitas maneiras de contribuir. Por se tratar de um projeto experimental, a gente veio aberto. Eu não conseguiria chegar com um orçamento fechado, com uma planilha fechada, com quantidade de pessoas envolvidas fechada, com garagem já programada. Eu sei que na caminhada isso vai acontecendo. E essa comunicação vai se dar de forma aberta, transparente, no grupo, nas redes sociais, nos e-mails. E de certa forma isso vai cair em mim, porque eu que vou estar gerenciando uma agenda, conversando, negociando com outra pessoa uma contrapartida. Você está fazendo meio de campo. Eu tô Recebe a bola e já está soltando. Recebendo. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. E uma outra questão também que é a de envolver mais pessoas num projeto vai ajudar a construir uma comunidade interessada que essa coisa funcione, dê certo e vá para frente. E aí sim a gente consegue pensar num projeto de captação de recurso maior, né? Então, assim, por enquanto o que eu vou disponibilizar vai ser um link numa plataforma onde as pessoas podem fazer doações recorrentes ou doações pontuais. Isso eu vou publicar daqui a alguns dias. Mas um projeto com um orçamento maior, com maior amplitude, eu acredito que a gente vai conseguir daqui a alguns meses, quando a gente ganhar mais corpo e vierem mais pessoas e a gente ter ideia de quantas garagens a gente pode começar a atender. Porque a gente vislumbra alguns caminhos, né? Onde até a gente pode ir desenrolando e tal. Mas como a gente quer ver como é que é e descobrir fazendo, né? E ir trocando e encontrando outras pessoas, eu acho legal essa troca, assim. Alguém pode chegar e dizer, eu posso ajudar assim, não é nem dando contribuição, não é nem contando história, nem abrindo garagem de um jeito que a gente nem imagina que existe, né? Então, eu acho bacana assim, a gente até tem alguns... Você quer um exemplo? Mas... A primeira pessoa com quem eu comentei sobre esse projeto foi com a Kiki Oi, que é uma bibliotecária em Campinas. Ela ficou tão empolgada, eu contei para ela essa história no Facebook. Então, o que você está pensando em fazer? Eu não sei, eu estou com um desejo de colocar Vê se você entende o que eu estou querendo dizer. Eu estou com uma ideia de fazer isso, assim, assim, assim. Ela, nossa, que máximo, me dá seu endereço que eu vou mandar livro. Então, assim, na hora que ela ouviu o que a gente ia fazer, ela já pediu o endereço, já começou a coletar livros no lugar onde com outras pessoas com quem ela trabalhava, e a gente recebeu o nosso primeiro acervo, que eu chamo de acervo isca, porque eu chego na garagem, estico o tapete, jogo os livros em cima, as crianças vão entrando e vão querendo mexer, porque só se tiver adultos lá dentro, eles não... Então, aqueles títulos que estão ali vão servir de argumento ou de
de convite. Alguma oportunidade para que o próprio contador de história escolha uma história para poder começar, para ter um gancho com um livro que está ali presente. Ou, de repente, fazer também a própria facilitação de leitura de algum livro que esteja lá presente. A gente não tem roteiro. A gente... é um encontro, é um encontro que... A gente não sabe qual história vai contar, né? Quando chega numa garagem. Não. E eu acho que isso é o que mais me encanta. Acho que o único roteiro que tem é a possibilidade, são os livros. É propiciar uma relação com livros e histórias. É só isso. Esse é o roteiro. Esse é o nosso roteiro. De resto, a história caminha como você quiser, como vocês quiserem, como cada um quiser. Não sei se essa relação dos livros e das pessoas, entre os livros e as pessoas. Por isso que doem livros, né? Se quiser, se tiver livro, também pode doar livro. Bom, eu acho que para esse primeiro encontro a gente já conseguiu falar sobre várias coisas. Eu estou aqui, estou no Facebook, estou no YouTube, estou no Gmail. Entre em contato, por favor, em contosdegaragem@gmail.com ou entrem na página do Facebook, facebook.com/contosdegaragem, ou o grupo é facebook.com/grupos/contosdegaragem. Ufa! Eu estou ótima nos links. Né? E eu aguardo o retorno das pessoas. Eu queria contar uma história, pode? Pode. É uma história curtinha. A gente adora. Sério? Vou tentar, porque faz tempo que eu não conto essa, mas ela é bem curtinha. Diz que tinha um homem que morava sozinho e um dia um oficial do governador bateu na porta dele e disse que o governador tinha baixado um decreto e que as pessoas tinham que entregar tudo que elas tinham para esse oficial levar para o governador. E essas pessoas tinham que fazer tudo que esse oficial quisesse. Então esse homem abriu a porta, o oficial entrou, falou dessa lei e ele atendeu o que o senhor precisa, e esse homem queria comer e ele deu comida para o homem, e esse homem queria tomar banho e ele cedeu o espaço dele, tomou banho, e esse homem foi dormir na cama dele, e esse oficial foi dormir na cama do homem e ficou lá, e ele cobriu o homem na cama e tudo. E assim esse oficial viveu na casa do homem durante 7 anos. Durante esses 7 anos, esse homem fez tudo que o oficial mandou, tudo. Fez comida, deu banho, lavou, pôs na cama, tudo. A única coisa que ele não fez foi falar. Durante 7 anos ele não falou uma palavra. Depois de 7 anos, o oficial do governador estava gordo, só comia, estava velho, estava doente, não fazia nada, e ele morreu na cama. Então o homem foi lá, enrolou o oficial nas mantas, nas cobertas, levou o corpo para fora, abriu uma cova, enterrou o governador, e quando ele cobriu assim com a última pá de terra, ele disse: não. Eu esqueci uma parte importante da história. Que era a pergunta que ele tinha feito. Ele fez uma pergunta. No primeiro dia, quando ele chegou, ele pergunta assim: você vai fazer tudo o que eu quiser? E o homem não responde. E aí ele fica durante 7 anos todo esse falar. tempo. E aí depois que o homem morre, ele responde. Ele fala: não. É uma história do Brecht. Eu adoro essa história, porque as pessoas sempre ficam assim. E é meio chato ter que explicar a história, mas é isso, essa relação com a história que é contada e a história que é lida, né? Porque a história que é lida você pode parar, você pode voltar, e a história que é narrada não, e a pessoa esquece um pedaço da história ainda. Mas eu acho incrível, eu peguei essa história pra minha vida, assim, porque ele faz tudo que o cara quer. Só que ele responde pra ele que ele não fez tudo o que ele queria. Porque na cabeça dele, dentro do homem, aquele oficial não mandava. Os pensamentos dele, ele fazia tudo que ele pedia, mas... Ele continuava senhor dele mesmo. Exatamente. Então é isso, não vou fazer tudo que você quiser.
Aparentemente ele até fez, né? Mas dentro dele, o oficial não conseguia chegar, né? Bom, gente, fiquem com essa. Com essa história. Já vou dar uma dica, então. Dica de cinema. A Menina que Roubava Livros. Que é um filme que eu chorei recentemente. Nossa, Chorei. É lindo, é lindo. E é assim, você vê a importância num momento de adversidade durante a Segunda Guerra, como a leitura para uma criança é essencial e fundamental para ela conseguir lidar com a situação, vale a pena. Esse livro me inspirou também. E tem um filme, né? O livro. Tem o livro e filme. Isso. Vários dois. Bom, quem chegou até aqui, gratidão. Quem conseguiu ouvir a gente até aqui. Que ótimo, eu estou muito feliz de poder fazer esse trabalho. E até a próxima. Você vai cortar? Todos estamos felizes. Tchau.